Bom, gente, é uma grande honra estar aqui trazendo esse tema para vocês, porque, primeiro, né, como a mãe está disse, sou aluna da casa, é uma honra muito grande poder estar aqui na frente, nesse palco, palestrando para tanta gente, que alegria, né, ver todos vocês aqui. E segundo, porque é o tema que rege a minha vida, né? O Sagrado Feminino me guia em todos os momentos. Hoje eu trabalho com isso, sou professora de espiritualidade, trabalho com o Sagrado Feminino, trabalho com a tradição celta, né? Eu sou sacerdotisa celta, druida, e esse é o trabalho que eu faço. Então hoje eu queria apresentar um pouquinho para vocês o que é esse Sagrado Feminino que a gente escuta tanto falar, e talvez a gente não saiba exatamente o que é. Então, eu vou trazer um pouquinho de história, arqueologia. É um movimento cultural moderno com esse nome de Sagrado Feminino. Ele vai surgir na segunda onda do feminismo, né? Então, lá na década de 60, 70, as mulheres nos Estados Unidos começaram a se questionar qual é o lugar da mulher. Eles estavam vindo do pós-guerra, né? Então, durante a guerra, os homens foram para a guerra e as mulheres saíram de casa para ocupar os postos de trabalho. Mas quando acabou a guerra, os homens voltaram para casa e as mulheres não queriam mais voltar para as cozinhas, porque a gente tinha descoberto que a gente podia fazer muito mais coisa. Então, nesse momento, é um momento que as mulheres começam a desenvolver, né, o feminismo, e aí elas buscam ocupar espaço nas universidades, né, nas áreas de trabalho, e com isso surgem muitos questionamentos de qual é o lugar da mulher. Então, o lugar da mulher é em casa, na cozinha, cuidando dos filhos, ou o lugar da mulher onde ela quiser? Esses questionamentos surgem na década de 60. E a partir disso vai se questionando todas as áreas que um ser humano pode atuar. Então, dentro da família, por que a família é composta dessa forma? Por que a mulher é tratada dessa forma? Dentro da religião, qual é o lugar da mulher? Qual é o papel da mulher dentro da religião? Talvez aqui para a gente isso seja muito natural, né? Mulheres ocupando cargos, altos cargos, né, de liderança, mas nem sempre foi assim, né? Isso foi uma construção. As mulheres foram ganhando esse espaço na sociedade e isso vem junto com o feminismo. Então, nessa discussão de qual é o lugar da mulher, surgiu essa pesquisadora, que é a Carol P. Christ. Em 1978, ela lançou um livro que se chama Why Women Need Goddess? Por que as mulheres precisam da deusa? Nessa época, a gente estava questionando por que Deus sempre aparece no masculino. Por que sempre que se refere a Deus é Deus Pai, sempre se refere ao homem e à mulher? Se Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, por que a imagem de Deus é unicamente masculina? Então esse questionamento vem despertar essas mulheres para procurar onde está o sagrado que é o meu espelho. Onde está esse sagrado que é mulher? Porque a gente fala assim, Deus não tem gênero, mas a gente sempre fala o Deus, Deus Pai. Por que a gente não fala a Deus? Por que não Deus Mãe? Se não tem gênero. Então esses questionamentos surgem dentro do feminismo e as mulheres começam a pesquisar sobre isso. Em 1974, um pouquinho antes da Carol... Oi? Tá bom. Então, em 1974, um pouquinho antes da Carol trazer esses questionamentos, né, se Deus é homem, Deus é mulher, essa arqueóloga lituana, lá da Lituânia, Marija Gimbutas, ela começou a trabalhar em vários sítios arqueológicos da Europa. E ela começou a encontrar coisas muito interessantes. Ela começou a descobrir que nesses lugares muito antigos, mais de 6.000 anos para trás, o culto era ao feminino. Começaram a surgir estatuetas representando mulheres
com a barriga grande, com peitos fartos, com o quadril largo, bunda grande. Não são poucas estátuas, são mais de 200 estátuas que já foram encontradas entre a Europa e a Ásia. Né? Então, isso vai questionar, vem trazendo provas físicas desse questionamento. Nem sempre Deus foi tratado no masculino. Houve um período na humanidade em que o feminino também fazia parte de Deus, que Deus também era tratado no feminino. Então, a mulher, ela era considerada sagrada, porque ela tinha vários atributos que assemelhavam ela com o que era sagrado para aqueles povos. A mulher tinha a capacidade de criar uma nova vida. Ela tinha a capacidade de parir, de amamentar, de nutrir. E tudo isso é um milagre. É um grande milagre que acontece no corpo das pessoas com útero, das mulheres com útero, né? E para esses povos do passado, isso era um marco muito importante. E eles registraram isso em estátuas, em pinturas rupestres, em diversas formas, diversos elementos diferentes. Então a gente vai encontrar estatuetas como essa da direita, que ela tem 40 mil anos. A gente vai encontrar essa outra do lado, que foi a primeira a ser encontrada, com 25 mil anos. Então a gente tem essa ideia de que o que a gente vive hoje sempre foi assim, né? Deus Pai, a Igreja Católica, essa visão de que o lugar da mulher é na cozinha, mas nem sempre foi assim. A história da humanidade é mais antiga do que os 2000 anos que a gente tem de patriarcado. Então, antes disso, existia um culto ao feminino. E isso não significa que o masculino era desprezado. Não, não, não. Vivia-se em harmonia os dois gêneros, cada um fazendo o que sentia de fazer, como nós hoje fazemos, mas temos mais dificuldade, né, de vivenciar isso. Nem todas as profissões, nem todos os lugares as mulheres são aceitas, são consideradas capazes de ocupar. A gente vive isso hoje. Mas no passado, isso não era verdade. As mulheres ocupavam todos os espaços, inclusive os altos cargos políticos e religiosos. Então, a gente encontra muitas estátuas, sítios arqueológicos, a partir de 6 mil anos, 7 mil anos, até 40 mil anos atrás, falando que no passado a gente cultuava o feminino, a gente honrava esse feminino, a gente honrava as mulheres como representantes dessa deusa que é a Terra. Né? A Terra, a natureza, o planeta era considerado sagrado, era considerado uma deusa. Então Deus, ele tem um lado masculino, mas ele também tem um lado feminino, e é por isso que a gente pode realmente dizer: somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos nós, não só os homens, as mulheres também. Então a gente vai encontrar muitas estatuetas e muitas evidências arqueológicas sobre isso. Essa estatueta, por exemplo, a gente vai encontrar várias versões dela nas igrejas da Inglaterra, nas igrejas da Escócia. É uma forma que os antigos tinham para dizer que o útero era a passagem, a porta por onde a gente vem para esse mundo. É a porta onde a gente encarna. Todas as pessoas aqui e todas as pessoas do mundo vieram de uma mulher. Todo mundo veio de um útero. Todo mundo passou pelo portal sagrado para chegar nessa vida, para ganhar um corpo. E essa magia, esse respeito ao feminino foi perdido. E hoje, quando a gente olha para uma imagem dessa, a gente fica achando até estranha, né? Ousada. Mas na realidade ela não está falando nada demais, ela só está dizendo que o nascimento é um portal sagrado e que a gente precisa honrar esse portal sagrado. Então o movimento do sagrado feminino, ele vem de um movimento chamado espiritualidade da deusa, que é um movimento que busca resgatar a sacralidade da mulher, ou seja, resgatar a ideia de que a mulher é sagrada.
e que nós precisamos ser respeitadas dentro desse sagrado. Então, a gente, dentro da espiritualidade da deusa e do sagrado feminino, a gente vai ter alguns temas que a gente trabalha. Tá. Obrigada. Tem alguns temas que a gente trabalha, e é por isso que o sagrado feminino é um tema amplo, porque mulheres diferentes vão trabalhar com temas diferentes. Então, tem as mulheres que trabalham com o sagrado feminino do lado mais espiritual, como eu, resgatando essa ideia de que nós somos sagradas, de que o nosso corpo é sagrado, de que a terra é sagrada. Mas tem mulheres que fazem círculos de sagrado feminino para resgatar a sabedoria feminina. Uma sabedoria que é passada de mãe para filha, de avó para neta, a sabedoria das ervas, a sabedoria das práticas populares. Né? Eu lembro da minha avó dando banho de bacia, né? Colocava camomila para a gente sentar na bacia, porque a camomila é uma erva que auxilia os nossos órgãos femininos. Então, esse tipo de conhecimento a gente não encontra no Google. Ele é passado de uma para outra, de vó para neta, de mãe para filha. Então, tem mulheres que se reúnem em círculos só para falar sobre esse tipo de conteúdo. Tem mulheres que fazem um trabalho de feminino para a gente reconstruir o conhecimento sobre o corpo da mulher. Como funciona o corpo da mulher? Né? Nem todo mundo sabe como funciona. Não só os órgãos genitais, e aí a gente entra naquela chavão popular de onde está o clítoris. Né? Os homens não sabem onde fica a anatomia feminina, mas muitas vezes as mulheres não sabem. Né? A gente é tão podada de que esse corpo nosso é impuro, é sujo, é pecaminoso, que a gente nem olha para o nosso próprio corpo, não olha para lá para baixo. E a gente às vezes não sabe nem como é. Então tem mulheres que se especializam só com esse tipo de conhecimento. Ginecologia natural, os ciclos menstruais, o que acontece com a mulher na menopausa. Tem círculos de mulheres do sagrado feminino que trabalham de uma forma a conscientizar politicamente de que nós precisamos defender os nossos direitos. Porque hoje eu só posso estar aqui falando tudo isso para vocês porque houve esse movimento do feminismo para que me desse esse poder de poder estar aqui hoje falando abertamente para todas as pessoas sobre isso. Ai, mas você está exagerando. Não, gente, há 200 anos atrás eu seria queimada na fogueira. Simplesmente por estar falando sobre isso. Muito provavelmente um círculo de mulheres juntas falando de ervas na floresta, bruxa, queima na fogueira. Ai, mas ela ficou viúva e herdou todo o dinheiro do marido. Ela não pode se gerir sozinha, ela precisa de um homem. É bruxa, queima na fogueira. Então, as bruxas que morreram na fogueira não eram bruxas, eram mulheres. Mulheres que eram independentes, mulheres que tinham conhecimento, mulheres que tinham sabedoria, mulheres que ajudavam outras mulheres no parto, ou muitas vezes em situações de aborto ou de complicações, de violências. Essas mulheres foram perseguidas. E somos, de certa forma, perseguidas até hoje. Né? Tem casos recentes de mulheres mortas no Brasil por bruxaria, linchadas pelas pessoas. Então, os círculos de mulheres e o sagrado feminino, eles vão falar de tudo isso, do direito que a mulher tem à liberdade, à independência, à autonomia financeira e afetiva e à nossa soberania, que é um tema da espiritualidade celta para falar sobre o direito da mulher de fazer com a vida dela o que ela quiser. Além disso, dentro dos círculos de sagrado feminino, a gente também trabalha a cura das relações. A gente muitas vezes está bem machucada dessas relações com o patriarcado, com o masculino, com o sistema que diz que a gente tem que ser de um jeito.
se eu não for magra, gostosa, loura, do olho azul, para agradar o olhar do outro, eu não sou bem-vinda. Eu sou feia, eu estou acabada, eu estou derrubada. Nem a Yasmin Brunet no BBB, né, escapou desse julgamento. Então, nós não escapamos desses julgamentos e muitas vezes a gente carrega feridas dentro de nós por causa disso. Então, o movimento do sagrado feminino, ele vem para trazer mais conscientização de que nós, mulheres, somos sagradas em todos os aspectos. O meu corpo é sagrado e eu preciso tratar a minha saúde de uma forma sagrada. O meu direito a estudar, o meu direito a ter voz, o meu direito a falar, é um direito inato do ser humano e que muitas vezes as mulheres não é permitido esse acesso, esse direito, né? Enfim, é uma gama de assuntos que eu estou acelerando para vocês conhecerem um pouquinho, mas quando a gente se reúne num círculo de mulheres, esses são os espaços onde a gente aborda esses temas, a gente se coloca de iguais. Todas num círculo são iguais e ali a gente partilha esses conhecimentos. Então, cada círculo vai partilhar os conhecimentos que aquela guardiã tem. Então, no meu caso, eu sou uma guardiã da tradição celta, que veio lá da Europa, são os nativos da Europa, e eu ensino sobre isso nos meus círculos. Mas vocês vão encontrar círculos de sagrado feminino de vários temas diferentes, a depender do que cada mulher sente mais aproximação. Círculos de arte, círculos de ervas, círculos de meditação, de medicinas, inúmeras possibilidades. E a ideia é que a gente resgate. Por que resgate? Porque já existiu antes. As mulheres eram consideradas sagradas em todas as culturas. Todas as culturas a gente vai ter histórias e referências a deusas, a mulheres mágicas, mulheres com conhecimento e sabedoria que eram honradas e respeitadas e escutadas. Então, eu trouxe alguns exemplos, né? Nossa Senhora Aparecida, Euá, Afrodite, Kuan-Yin, que é uma deusa da China, a Senhora de Avalon, que é lá das Ilhas Britânicas, a mulher novilho búfalo branco, que é dos indígenas norte-americanos, né? Dos povos Lakota, Cherokee, Sioux, Pachamama, que é a forma aqui na América do Sul que os povos andinos se referem a esse princípio feminino, Ísis, no Egito. Todas as civilizações do planeta honraram o feminino. E, infelizmente, a sociedade moderna esqueceu disso e trata as mulheres como objetos que podem ser usados para produzir, sem nunca serem honradas, sem nunca serem respeitadas. Então, uma parte do trabalho do Sagrado Feminino é pesquisar, é estudar, aprender sobre esses mitos dessas deusas do passado, para que a gente perceba que tudo isso que a gente talvez ache que é feio, que é errado, na realidade é sagrado. A minha grande barriga, onde geram os filhos, os meus grandes seios, que alimentam a vida, como a mãe Iemanjá, por exemplo, né, que é representada a magrelinha, mas há quem diga que ela tem um corpaço, né, para nutrir todo mundo. Então, essa mudança de visão sobre o feminino, é isso que o Sagrado Feminino, esse movimento cultural fala. E aí a gente vai se reunir em círculos de mulheres para falar sobre esses temas, para abordar esses conteúdos e assim a gente ensinar umas para as outras, a partir dos nossos conhecimentos, das nossas experiências, o que é ser mulher. Essa é a pergunta principal. O que é ser mulher? O que é que a gente faz aqui enquanto mulher? O que é que nos define? O que é que a gente quer fazer com isso? Para além de ser mãe ou não ser mãe, de ser profissional ou não ser profissional, de ter um companheiro ou companheira ou não, de ter filho ou não, enfim, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto ser humano, a mulher tem vontades próprias, desejos próprios,
e deveria ter o direito de alcançar tudo que deseja. Então, o movimento do Sagrado Feminino é um movimento que vem se popularizando cada vez mais aqui no Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso em algum lugar, e é sobre isso que ele trata. Um resgate das tradições femininas, em todos os aspectos. As histórias das mulheres, a sabedoria das mulheres, o entendimento das mulheres sobre a vida. E é isso que a gente trata nos círculos de mulheres. Acho que até me injetei um pouquinho. Essa sou eu. Volta. Essa sou eu. Né? Eu sou Mabuada, druida e sacerdotisa celta. Sou condutora da Escola de Espiritualidade Celta Nova Avalon. Estudei com um pouquinho de gente, um pouquinho. Né? Estudei com a Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas. Estudo ainda, que é a maior ordem de druidismo do mundo. Fui iniciada do Kershi, que é um grupo druídico de São Paulo, e da Clareira Druídica Figueira Branca. Sou iniciada da Sweet Goat Tribe, que é uma tradição de xamanismo do Council of the Elders of the Twisted Head People. E conduzo a Escola Nova Avalon. Então, esse é um pouquinho do que eu vim trazer para vocês. Muitas referências bibliográficas. Existe muito conteúdo sobre isso. Se vocês quiserem saber mais, eu ensino sobre isso e eu posso indicar para vocês também livros, matérias de jornal, sites, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Sagrado Feminino. Mãe Thay pediu só para eu falar um pouquinho sobre o meu trabalho especificamente, né? Eu trabalho com a espiritualidade celta, né? Os celtas são os povos indígenas da Europa. Antes do Império Romano virar um império, para ele virar um império, ele saiu colonizando os lugares. Então, o Império Romano saiu literalmente matando as pessoas ou obrigando elas a virarem romanas. E com isso, dizimou as tribos nativas da Europa, que eram os celtas. Mas desde a década de não vou lembrar agora, tem uns 3 séculos, tem uns 300 anos isso, a gente começou esse movimento de resgatar a espiritualidade celta. Porque os sacerdotes druidas, eles não eram besta, né? Eles não ficaram esperando o Império Romano chegar para vai embora. Não, eles se esconderam. E esse conhecimento foi passado escondido nas ordens secretas, nos grupos secretos, de pai para filho, dentro das famílias. Há 300 anos atrás, os druidas se reuniram novamente na Inglaterra para trazer de volta a público essa espiritualidade. E desde então, essa espiritualidade tem crescendo bastante. Esse é o caminho que eu despertei quando eu era criança, né? Com 10 anos de idade, eu já comecei a ter mediunidade, né? Acessar os espíritos da natureza, algumas memórias de outras vidas. E esse caminho do sacerdócio foi se abrindo para mim, né? E eu pude receber as iniciações dentro da tradição celta. Então, eu desenvolvo esse trabalho hoje, né, de ensinar sobre isso. Então, todo mundo aí que já viu a entidade de Mãe Thay Morgana, né? Ela tem um pezinho lá nos celtas. Eu acho que talvez seja por isso que eu estou aqui. Eu senti o Kumoa, né, no meu coração, porque já tem uma energia celta aqui nesse espaço. Então, o trabalho que eu faço é também de resgate dessa sabedoria dos celtas, que foi se perdendo com o tempo, mas que a gente está recuperando aí. Então, hoje eu trabalho tanto online quanto aqui em Salvador. Também viajo para oferecer cerimônias e retiros em São Paulo, né? O que mais? Acho que é isso. Meu Instagram, @madruideza, MAH-druideza. Para quem quiser me acompanhar, conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Agora, em abril, eu vou estar realizando algumas cerimônias aqui em Salvador. Então, se vocês quiserem me acompanhar, vai ser um prazer receber vocês. Achei.